né? Que é o estudo de uma bacia hidrográfica escolhida por vocês num local conhecido, né? Que vai começar a apresentação e vai ser o Arthur, né? Pode começar, Arthur, aí compartilha a tua tela e pode dar início aí. Tá? Quanto tempo vocês mais ou menos planejaram de apresentar? Breve. Breve, tá. Professor. Então já vou dar as regras assim para ficar mais fácil, ó. Os primeiros que apresentar vai ter um pouquinho mais de tempo, tá? Daí depois os demais, aquela parte de referencial teórico, metodologia, referencial teórico nem precisa fazer, porque já foi apresentado nos primeiros. Metodologia bem rapidozinho e entrar direto nos resultados que eu vou querer, para não ficar muito repetitivo, entenderam? Perfeito. Então tá, mas vocês podem fazer a apresentação normal completa de vocês, já que são os primeiros, né? Sim. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Um Uhum. segundinho, pessoal. A colega já compartilhou. Espera aí. Deixa eu só abrir o PDF. Tu quer compartilhar? Tu pode compartilhar. Sabe? Sim. Aí tu vai descendo conforme a gente vai falando. Conseguem ver minha tela? Sim, estamos vendo. Sim. Perfeito, então. Então, nosso trabalho aí sobre a bacia hidrográfica, né? Eu sou o Arthur Cosendiero Rodrigues Munari e os meus colegas são a Janira Guardiala, isso, né? Barroso Dias Guarília. e Guarilha, isso. E o Josimar de Carvalho Ribeiro. Perfeito? Então, o trabalho apresentado aqui para o curso de Engenharia Civil, da FTEC. Então, nós temos aqui o nosso sumário com as devidas, os devidos tópicos. Aqui a nossa lista de tabelas e a nossa lista de figuras. Então, a introdução, né? Esse trabalho apresenta, né, um estudo sobre a bacia hidrográfica com o objetivo de caracterizar seus aspectos físicos, ambientais e demonstrar características e informações dos principais desafios relacionados à gestão de recursos hídricos. A bacia localiza-se na região da cidade de Porto Alegre, no bairro Lomba de Pinheiro, e abrange uma área de 6.246 e 159 metros, aproximadamente. Foram analisados os elementos como o relevo, a localização do exultório, o divisor de águas, os tipos de solo, a rede de drenagem, além de o uso e ocupação do solo. A pesquisa identificou que a bacia desempenha um papel fundamental no abastecimento de água para os municípios da região. No entanto, observou-se a presença de diversos impactos ambientais, como desmatamento, poluição hídrica, erosão e assoreamento. O objetivo, né, do trabalho é coletar os dados, né, topográficos da bacia hidrográfica, medir as características físicas da bacia, realizar as medições de vazão, identificar se a área é enchente ou não e apresentar as características físicas da bacia. Da nossa justificativa, né, para o trabalho, ela reside na importância da crítica, da determinação da vazão de uma bacia hidrográfica e não na apresentação das características físicas necessárias para esse cálculo. Foi escolhida a bacia localizada em Porto Alegre, no bairro Lomba de Pinheiro, devido a muito recebimento de água do bairro, que é alto e escoa para esse local. Como o tópico 1 aqui da bacia, né? Ela é considerada a principal unidade territorial para estudos hidrográficos, pois todos os processos de escoamento, né, superficial, infiltração e armazenamento de água ocorrem dentro dos limites naturais, definidos pelo relevo X aqui do nosso trabalho. Aqui nós temos, então, as linhas delimitantes, né, marcadas em vermelho, os dados do Google Earth.
Aqui no exultório, né? Nós temos o exultório, que é um ponto onde toda a água é coletada em uma área, como uma bacia hidrográfica, e é liberada para um corpo de água maior, como um rio ou oceano. Ela é o término do ciclo local da água, representado na saída dessa água para um sistema hídrico maior. E esse conceito é fundamental para a compreensão do fluxo da água na natureza e a sua importante escala regional e global. Aqui nós temos, então, na nossa imagem, a representação desse exultório. Aqui, então, no tópico 3, né, que é o conceito, bem relevante para a hidrologia e a geomorfologia, né, uma vez que influencia em aspectos como a erosão do solo, a formação de meandros e os transportes de sedimentos dentro do sistema fluvial. Em resumo, né, os talveges representam a linha central do leito de um rio ou córrego e desempenham um papel crucial na morfologia e dinâmica dos cursos d'água. Aqui a representação deste tópico. Esse é o caminho que está em vermelho ao centro. Isso. Pode dar sequência, colega. Tudo bem. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre. Tu vai baixando para mim daí, ô Arthur? Claro. Aqui eu vou falar sobre a área da bacia, tá? Então a gente tem uma área. Aqui a gente pegou todos os parâmetros, tudo do Google Earth, tá? A gente pegou a área, perímetro, o comprimento axial, que é aquela linha de fora a fora da bacia que a gente traçou, a latitude e a longitude. E aí, ali no Google Earth, ele também me dá a informação do divisor de água. Então, é dessa informação que a gente fez essa tabelinha em cima, né? Então, ali no Google Earth, ele dá todas essas informações que a gente colocou ali em cima. Então, aqui embaixo, a gente tem o perfil longitudinal, que é todas as informações que a gente precisa, né? Sobre a inclinação, sobre a latitude, a longitude. E a gente não colocou ali a data e horário, mas acho que é irrelevante essa informação, né? Pode baixar. E aí ali tem o valor também retirado do Google Earth do comprimento axial, que é aquela linha que a gente traça. Depois a gente vai para a forma da bacia. Aí tem alguns fatores que influenciam na forma da bacia. Então a gente fez que nem o professor falou, que foi. Deixa eu abrir minha câmera agora que está fechada. Que foi colocar traços, né, na linha horizontal para poder retirar a média, para poder fazer o cálculo seguinte, né, que é a fórmula do KF. E aí a gente pegou a média e depois a gente dividiu pelo comprimento total. A gente fez o índice de compacidade também, que ele é o coeficiente da capacidade, o perímetro da bacia e a área da bacia. Daí ali embaixo, pode baixar, colega. Ali embaixo em amarelinho, na fórmula, ali a gente já tem o resultado, né? E depois o índice de deformação, pode baixar. Aí esse índice de deformação é onde nos mostra, começa a entender como é que funciona se uma bacia ela pode dar enchente ou não, tá? Então a gente faz ali o resultado da relação entre a área da bacia e o comprimento axial, para saber se essa descida de água, porque onde a gente pegou o local aqui na Lomba do Pinheiro, ele é uma descida, né? Então, se ela pode proporcionar enchente lá embaixo ou não, né? Daí a gente fez ali o cálculo e aí a gente chega a uma conclusão que sim, que pode ter enchente lá no final da bacia, né? Na parte onde capta a água, né? Lá no final do enxutório, onde começa a encher ali o lago, pela imagem, consegue ver que tem um grande lago, né? Então, ele pode, sim, ter enchente. É propício à enchente. Quer falar um pouquinho, colega? O sinal da internet está bem ruim. Pode continuar, Janira. Posso continuar? Tá bom.
Então tá, aí também a gente calculou ali a declividade da bacia, tá? Deixa eu ver aqui só um pouquinho, só para me achar aqui na... Tá, aqui, aí a gente tem ali os dados do Google Earth, que também é na parte longitudinal, na parte que a gente traçou aquela linha vermelha, ele nos dá as informações sobre... Deixa eu ver aqui. Só achar aqui, o ciclo hidrológico vai ser a quantidade... Ah, tá, e aqui seria a quantidade de infiltração que o dilúvio fornece, né? Ou seja, a parte de escoamento total da bacia até chegar o enxutório. Pode baixar um pouquinho. Daí depois ali tem a elevação da bacia, que também é dados do Google Earth, né? Mais um pouquinho, pode baixar. Ali a gente tem a imagem certinha, então, da onde a gente traçou a linha reta. Depois ali a linha vermelha, a gente faz o contorno das árvores, da parte de baixo, né? Tem a outra linha maior, que é a bacia completa que a gente traçou. E aí a gente consegue entender que a nossa bacia totalmente é uma declividade para baixo, né? É onde ela vai até aquela partezinha verde lá, onde escoa completamente a água para dentro do riozinho, do lago. Então, a gente conseguiu também fazer um cálculo de precipitação, conforme o professor explicou ali na... Deixa eu só falar sobre o resultado, então. De acordo com o resultado, encontramos uma bacia que tem grandes possibilidades de não conseguir conter volumes pluviométricos, de acordo com os índices que foram calculados. Aí depois a gente fez um cálculo de precipitação, e o professor também ensina ali a fórmula em aula, né? E a gente fez também o TC, que é o tempo dessa água caindo ali, a concentração dela caindo para dentro do rio. Então, de acordo com os 13 minutos, 0,86 minutos, o estudo da bacia com a drenagem superficial será adotado o tempo de concentração de 143,20 minutos. A gente pode baixar. A gente usou aquela tabelinha que o professor também nos concedeu em aula, e a gente calculou para 15 anos. Pode baixar. Depois a gente calculou lá o coeficiente de escoamento. A gente fez... a gente calculou numa área agrícola, a gente fez ali a florestas e postagens, e culturais também, deixa eu ver, não, a gente usou só a 0,40. Florestas e pastagens. E aí a gente chegou ao cálculo ali da bacia, que o coeficiente da bacia que estudamos é 0,4. Pode baixar, colega? Depois fomos para o cálculo de vazão, onde a gente usou o coeficiente de Runoff, acho que é assim que fala, também, que deu um resultado ali de 9,993,8333 metros cúbicos por segundo. E aí, nossas considerações finais, explicando sobre a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, então, ela tem um papel fundamental, né, em toda a sociedade, aí, na vida principalmente, né, e na preservação do ambiente, né. Elas são as fontes essenciais de água para o consumo humano e tudo que está vivo. A irrigação na agricultura, também a geração de energia hoje em dia, né. Também ela mantém os ecossistemas aquíferos e também regula o clima regional, né, apoiando as atividades, né, de transporte e turismo. Elas são cruciais também para que seja feita a manutenção da biodiversidade no geral. Por isso, é indispensável, né, utilizá-las de forma consciente e também promover as suas conservações, né, no geral, né, assegurando aí o bem-estar das populações, né, e a saúde do planeta. Então, entre os diversos temas aí que merecem a nossa atenção, quando se trata aí de bacias, é um campo promissor, e é o da economia de água, né, principalmente, que analisa aí os aspectos econômicos da gestão dos recursos hídricos, incluindo a valorização dos serviços prestados pelo ecossistema aquífero,
E vale ressaltar também a importância de cuidar do meio ambiente e das águas, sempre. É a fonte de toda a vida no planeta aí. E aqui a nossa Professor, bibliografia é utilizada aí para a gente estar se baseando no conteúdo e nos cálculos, fora o material da aula. professor, a gente colocou, assim, ó, o Josimar, ele que A gente fez teve um o pouco de desenho, dificuldade para tá? criar o link, né? Isso. Aí ele criou, ele fez o desenho, e quando ele me envia, eu não consigo abrir alguns ícones para enxergar, por exemplo, a bacia, daí tu pode ocultar. Eu não consigo abrir todos, tá? E aí foi o Uhum. que eu enviei para o senhor. Eu queria saber se o senhor depois dá uma olhada e ver se Não o senhor aparece para consegue ela, abrir, tá? aparece só para mim. Tu salvou ele como. Tu mandou o link e tu mandou o arquivo KMZ ou KML. Professor, eu salvo o link e eu postei no WhatsApp para eles, só que eles não conseguem abrir. Nem eu não consigo abrir o link Tá, mas tem que que eu criei salvar no programa. o arquivo KMZ e mandar o arquivo. Daí o arquivo Sim, vai ter o traçado e as coisas, entendeu? Não o link da onde você fez. Tá, Não, foi deixa eu um só perguntar arquivo uma coisa. mesmo, Oi? é o arquivo mesmo. Mas eu também não consigo abrir ele, porque ele tem parece que precisa de algum software, alguma coisa, né, para ser aberto. Tenta botar ali no WhatsApp que eu tento abrir aqui para ver só rapidinho, então, quanto isso pode ser. Claro, já estou te enviando. Tá, quando isso eu vou fazendo as perguntas para vocês. Eu não entendi ali a questão dos coeficientes, porque como é que deve ser feito os coeficientes? Você vai calcular os três coeficientes, Tá pega no o WhatsApp aí, coeficiente de professor. forma, calcula ele e verifica. Daí você observa se a bacia tem baixa, média ou alta propensão de enchente. Pega o coeficiente de compacidade, faz a mesma coisa. O coeficiente de conformação, a mesma coisa. Daí vocês vão ver que pode ter algum conflito nos três. Né? Vocês têm que colocar os três juntos e fazer a discussão baseada na interpretação que vocês tiveram dos três coeficientes, entendeu? Porque daí vocês vão ver qual é que seria mais predominante em relação aos outros. Porque de repente um coeficiente vai dar que é alta propensão a enchente e os outros dois não. Daí você tá contradizendo. Não. Coeficiente é um cálculo matemático. De repente lá, quando pegou o coeficiente de forma, o comprimento axial estava muito ele não reto, entendeu? Ou fez lá a compaxicidade, ela não estava muito próxima ao círculo. Então teria que jogar os três numa tabelinha e discutir o resultado, entender a ideia que vocês interpretaram de cada um, porque a resposta vai ser só uma. Ou é baixa, ou é média, ou alta propensão a enchente, analisando os três, sendo que eles podem dizer coisas diferentes. Ali você só, na sua apresentação, você só analisou um e os outros dois. Entenderam a ideia? Mais ou menos. Vamos lá. O índice de forma, né? Ele Uhum. diz sim que pelo número que ele deu, que é porque assim, ó, a bacia com alta proporção de grandes enchentes, ela dá de 1 a 1,25, certo? Tá, Então, o nosso deu 0,38. Deixa eu achar tá. aqui. Então é baixa propensão. Não, mas ela Isso. chega perto do 1, porque depois do 1,25 a 1,50 ela é maior, daí ela é de média proporção. Ah, entendi. Sim, sim. Então, ela é de alta, né? E daí os outros também, conforme a bibliografia que o senhor mandou, também dá parecido com alta proporção, e não Tá, com mas. média. Por Não, eu isso a não. gente deduziu que tudo era propício a enchente. Ainda mais a gente conhecendo a região, Uhum. né? Não, Sabendo que aquela bacia ali sim dá enchente, né? Ela sempre tá. transborda. Tanto é que Não, aqui tem uns, como é que fala, umas barreiras aqui na. Esqueci o nome, Lomba do Sabão, né? Que uhum. também é a mesma região, que ela Uhum. muitas vezes ela transborda, né? Quando chove com grande volume, né? Não, Enfim, o que eu citei é o seguinte: você tem que pegar em cada cálculo daqueles que você fez, tá? E ali colocar, baseado na. Eu peguei o coeficiente de forma, tá? daí tu situa a questão da propensão de enchente. Depois peguei o de compaxicidade, situa a propensão de enchente. Depois pego o de compacidade, situa a proporção da enchente, de cada um deles. E depois faz uma análise dos três juntos. Que nem aquela tabelinha que eu botei lá, com uma tabelinha com todos eles, entendeu? Para ver se não tem divergência em cada um.
Você acha que não citou isso aí quando descreveu no capítulo cada cálculo dele? Fez um por um, né? Deduziu um por um. É, exatamente. Mas E não daí Ah, tem pode que teria que botar assim. os fazer três um juntos. unificado. Tu vai fazer um por um e depois você vai fazer uma análise dos três juntos, porque às vezes acontece de dois darem um indicativo e o outro dá outro indicativo. Entendeu? Daí aí que cabe a discussão maior nossa. Por que que o coeficiente de forma deu não mediana e conformação e compacidade deu propensa? Tá? Então, essa discussão que a gente vai olhando os números, a gente já consegue deduzir algumas coisas e olhando a bacia também. Não tem problema, tá? Eu vou abrir para até às 10 horas, tá? Para repostar, tu dá uma corrigidinha nisso aí e joga de novo lá. Porque tu já Tá tem bom. os dados ali, né? É só olhar ali, ver qual é os índices de cada um e depois talvez coloca um capítulozinho mais ali, ó. Ou põe no final de um deles, né? A análise dos três coeficientes ou dos coeficientes. E daí faz a conclusão tua. Daí essa conclusão que tem que estar aí tem que estar lá nas considerações finais do trabalho. Tá bom. Tá? Porque o Tá, tô objetivo fazendo. final do trabalho lá é discutir isso aí, ó, tá? Ou apresentar a tua interpretação do que deu nos três coeficientes. Claro que também calcular a vazão, tudo, escoamento também é um outro objetivo, tá? Eu vou deixar aberto até as 10h30, então, aí, para vocês fazerem esse ajuste e Mas já no caso, colocar então, redondinho lá, né? seria só a gente, então, fazer o quê? Unir ali numa conclusão final, isso aí. Não, pega ali cada um deles que tu escreveu, que tu calculou, tu escreve a propensão. E depois faz um capítulo inteiro, ou vai lá nas considerações finais e faz o parágrafo. O coeficiente de forma deu tanto, o coeficiente de formação deu tanto e compassar tanto. Né? E daí você faz uma discussão num parágrafo ali, tirando as conclusões de vocês. Tá? Perfeito. Tá, Mas coloque cada um deles no trabalho o que significa. Daí, para não, Tá se não certo. quiser criar um capítulo inteiro, lá nas considerações finais, coloca um parágrafo. Mas daí cada um deles você tem que dizer o que você calculou. Que o objetivo de tu calcular o coeficiente é para saber se ele é propensão a enchente ou não. Se você não entendi. escreveu nada, então não tem por que calcular. Tu entendeu? Entendi. É que a gente, Tá? porque o que que acontece aqui, então a gente tem que comparar os três. Isso eu não tinha entendido. Mas aqui a Claro. gente cita os três que têm proporção à enchente. Tá. Se tu citou ali que quando na apresentação a gente só falou de um. Tá. Então eu vou Tá? colocar o resumo dos três ali nas considerações finais. Isso, exatamente. E se tu Tá não, bom. se tu já botou ali, não tem problema, tá? Porque na, Tá, mas eu na, vou, eu vou na arrumar apresentação tu de só novo. falou ali de um, né? Tá. Tá? Não tem Já está problema. aberto para postar, professor? Tá, já estou abrindo aqui. Quando isso. Tá bom. Obrigada. Tá. De nada. Tá, vamos lá. Por um detalhezinho assim, vamos deixar os trabalhos redondinhos, que é melhor, né? Próximo grupo, então, agora, pessoal. Eu estou esperando os meus colegas confirmarem que vão vir aqui na apresentação. Tá, beleza. Eu vou chamando aqui, pessoal, pela apresentação que nós temos aqui, tá? Só um minuto, professor, antes de passar para a próxima, tu tinha dito que nós só falamos do de forma, correto? Foi o que eu entendi ali. E os outros daí são de forma. E mais dois, né? Sim, são três: fator de forma, coeficiente de compacidade e índice de conformação. São os três ali. Cada um Vou deles tem pegar. a. Daí, quando faz o cálculo, você já escreve embaixo do cálculo ali. Eu não abri o trabalho de vocês, eu só vi na apresentação ali, parecia que não tinha. É que foi tão rápido, né? Não, tranquilo. A gente vai dar uma revisada e já responde. Isso, ó, sem problema nenhum. Vou deixar redondinho esse trabalho aí. Bom, valeu, professor. Obrigado. Nada. É o próximo, pessoal. Esse é do Arthur, né? Deixa eu ver aqui se eu.
Ó, mas, Jordana, tu mandou um link, tá? Do OneDrive. Mandei? Acho que não. Eu achei que Ali tinha. no grupo, tá? Desculpe. Não, Ah, não, foi não. ali. Não, não, não foi tu ali. É que, Jordana, tu mandou o link ali do Teams, eu acho que foi. O pronto não conseguia abrir, né? Tá. É, ele não conseguia entrar. Ô, professor, Oi. é hoje que tu vai abrir lá os questionários valendo Sim, nota? eu não sei se eu abro hoje, é para semana que vem esse questionário, né? Você falou que era dia 26. Abro hoje depois da apresentação. Daí tá pronto ali, só falta abrir. Tá, ok. Mas quer já Em fazer esse qual, final de semana para fazer daí. tá, mas qual seria, qual aula esse questionário? A última agora? Não, vou abrir na aula vou botar naquela ali da variação de grau A. Tem uma ali, Tá, uma de avaliação de grau A, vai ser naquela ali que eu coloquei. ok. Próximo, então, pessoal. Eu posso apresentar, mas eu acho que eu vou ter que apresentar sozinha. Os outros não vieram? Uma não veio e eu acho que os outros não entenderam muito bem o que é para apresentar. Então tá, pode compartilhar a tua tela e vamos lá. Tá bom, só um minuto. Estão vendo a tela? Ainda não. Não? Não, ainda não. Eu não sei. Pato, pior carne, hoje estão na promoção na Economics. Ô, professor, depois tem que tirar uma dúvida aí. Aí tu compartilhou o teu Whats aí, tá compartilhada a tua tela. Tá compartilhada? Tá. Agora caiu fora. Ah, Uhum. foi? Agora sim, só tu abriu o arquivo, aí apareceu. Ah, tu tá no celular? Tô no celular. Ah, mas consegue ler aí tranquilo? Consigo. Deixa eu só dar um print aqui da tela da apresentação 2, só um pouquinho antes de tu. Deu. Tá. Eu leio tudo ou eu vou para uma parte específica? Eu começo a apresentar do jeito que quiser. Não, acho que aquela parte do referencial teórico ali não precisa, tá? Pode ir direto ali para. Pra onde, mais ou menos? E essas partes aqui que são mais Isso, abrangentes. pode ir passando. Aí, Certo, então, materiais e métodos, pode começar aí. certo.
A gente usou só o Google Earth aqui, não usamos o AutoCAD nem nenhum outro software. Eu não sou boa de apresentação. Aqui tem os dados da bacia, a área, perímetro, comprimento axial, e aqui uma imagem que ficou um pouco mais para baixo do que deveria. Tem aqui o desenho da bacia, mostrando a inclinação dela. Uhum. Aqui as divisões que eu usei para fazer o cálculo do perímetro. Aqui os resultados. O resultado do primeiro cálculo dizendo que o fator de forma indica que a bacia é um pouco alongada e com baixa proporção a enchentes. Que é muito interessante que eu vi que todos eles deram que ela é muito baixa a proporção de enchentes, o que é muito bom porque tem um monte de casa aí, é muito conveniente que não inunde. Aqui, a linha foi traçada no centro dela, então mostra esses picos e tudo mais, mas as laterais dela são muito mais altas, então no final a água escoa toda por aí mesmo, tendo esses picos mais altos no meio. Eu fiz aqui embaixo uma tabela mostrando o resultado de todos os cálculos aqui de cima e o que eles dizem. E para não ter que ler um por um, basicamente eles dizem que ela tem pouca propensão a enchentes, que nem eu falei, e que tem uma forma relativamente suave. Todos eles concordam com isso, embora o resultado desse aqui tenha ficado um pouco estranho, o FC, porque ele deu um resultado muito baixo, ainda assim concorda com a ideia de que tem baixa proporção a enchentes. Aqui as áreas de vegetação, que eu marquei as duas. Fiz um triângulozinho bem bonitinho ali e tal, mas igual a área de plantio, os cálculos da área de plantio concordaram que o solo absorve mais água do que escoa. Me desculpa que eu fico muito nervosa apresentando. No geral foi isso, assim, não teve muitas diferenças, na verdade, do texto original daqui, então a gente não mudou muita coisa. Só deixa eu ver as considerações finais, eu adicionei uma coisa ali embaixo. Aqui. Dados os nossos resultados, podemos dizer que a bacia tem baixa proporção a enchentes, o que é positivo se tratando de uma área ocupada urbanamente. Eu não botei falando de cada cálculo em específico, porque eu já tinha posto na tabela, então achei que ia ficar repetitivo. Tudo bem. E é isso. O pessoal, assim, ó, ela ser baixa ou média proporção a enchente não tem problema nenhum, tá? Se ela for grande proporção a enchente, não tem problema, nós vamos tratar ela, né, com essas condições, né? Então, se não vê o caso como que ela tá lá, é fisicamente daquele jeito, e nós vamos administrar da maneira que ela seja, né? Dimensionando Professor, as obras de drenagem em função dela, tá, pessoal? É isso que nós vamos ver na partir da décima aula aqui. Oi, pode perguntar? é o Paulo. Fala. É que a colega é isso aí que o senhor administrou agora. Uhum. Por exemplo, se ela fosse mais profunda, ia ser feita aquela medida dela sobre aquilo que ela tem. Como ela é rasa, tem que ser tratada conforme ela tem o dimensionamento dela, né? Não é pela rasa, é pela profundidade dela. A profundidade dela é função da inclinação. O que que é? Vai escoar mais rapidamente ou menos rapidamente a água. Sim. A declividade dela. Agora, a propensão a encher não tem nada a ver com declividade. Tá? Tem mais a ver com a forma dela do que com a declividade, porque se ela for estreita e alongada, ela tem baixa proporção a enchente. Por quê? Porque demora muito para que a última gota que esteja lá no final chegue no teu enxutório. Se ela for mais circular ou mais quadrada, maior propensão a enchente, porque vão chegar quase todos juntos a mesma precipitação no teu enxutório. Ah, tá. Entendeu? Agora Então não tem entendi. nada a ver com a declividade. A declividade, claro, evidentemente, tu pega bacias com maior declividade, vai escoar mais rápido, mas daí tu
pode pegar uma alongada com a mesma declividade, com uma retangular, certo? Com a mesma Sim. declividade vai ter proporções diferentes de possibilidade de enchente. É Ah, legal a apresentação do trabalho, sabe por quê? Porque a gente começa a discutir isso aí, entender esses coeficientes. Por isso que eu solicito que o pessoal discuta isso aí, que de repente vocês só vão visualizar na apresentação, né? De repente faz o entendi bem trabalho lá agora. e não identifica. Agora dá para compreender um pouquinho mais, né? Isso, agora eu entendi melhor. Uhum. Entendeu? Não, é legal, isso é importante para a gente ir aprendendo, né? Discutindo junto a questão da bacia. E daí vocês, com esse trabalho, vocês trazem um monte de exemplo. Isso que é legal. Por enquanto, os dois exemplos ali deu um de grande proporção a enchente, outro de baixo. Eu quero ver quando der uma conflitante os dois aí, para nós discutir, ver qual é o que é mais importante, né? Se é a compacidade ou se é o fator de forma, né? Ou só de conformação, né? A gente vai rever os conceitos deles. Legal, legal mesmo. Eu mostro mais alguma coisa aqui? Não, tranquilo, tranquilo. Só revisa se tu colocou esse item aí que eu falei para vocês, não tem problema. Pode qualquer coisa fazer um ajuste até as 10h30 e colocar ali no Moodle que está aberto, tá? Tá. Meus parabéns, colega. Obrigada. Você virou sozinha, né? Eu vou fechar aqui. Então tá. Opa. Vamos ao próximo? Grupo 2. Hum, como é que eu paro de compartilhar a tela? É só ali do lado do compartilhar, coloca. Mas já parou, já saiu. Não está mais compartilhando. Tá, obrigada. De nada. Vamos ao próximo, pessoal. Por enquanto, só 2 grupos apresentaram. Grupo do Carlos aí. Carlos Oliveira. Tá aí? Da Daiane Guedes. Daiane Guedes já foi minha aluna. Douglas Gás. Eduardo. Quem é o próximo, pessoal? Vamos lá? Eu vi aqui que só poucos grupos colocaram o arquivo KMZ ou KML, ó. Botaram doc e botaram PDF, não botaram arquivo KMZ ou KML. Tem que colocar mesmo que tenha feito AutoCAD para mim saber onde é que é o local da bacia, tá?
Ô, professor, só deixa eu tirar uma dúvida. Vai lá. Assim, tu disse que o questionário avaliativo. É sobre o Hum. questionário avaliativo. Qual unidade tu vai colocar ele? Aqui, ó. Deixa eu parar que eu já fechei aqui. Ali de desgrauar, depois da terceira unidade, tem uma. Deixa eu colocar, talvez se aquilo não esteja vista para você, só um pouquinho. Mostra ali para eu só dar uma olhada, porque senão depois eu me Não perco para acha, fazer. né? Uhum. Deixa eu ver se está à vista para vocês aquilo ali, que é isso aí feito pelo sistema de ensino, entendeu? Ah, estava oculto para você, só um pouquinho. Porque eu fui em várias unidades. Entrei na da primeira Não, aula aqui essa aí ali, não. não. E a última ali tu já botou o... outras coisas, né, para fazer ali também. Aqui, ó. Tá visualizando aqui? Sim. Ó, essa aqui é a última unidade que nós temos, a 3. Tá? Depois do 3 tem essa parte aqui de graual. Tá? Mas deixa eu ver se para mim tem isso aí. Então eu abri agora, não tá, tava oculto. Ah, então é na unidade 3, então tu disse. É abaixo da unidade 3, é um tópico inteiro, entendeu? Como se fosse uma unidade nova, tem um degrau A. Tá. Daí tu só Tá? clica e começa a fazer, no Isso, caso. aqui é o de questionário de avaliação degrau A, tá? Aqui, só que ele está oculto para vocês, eu não abri. Eu vou abrir depois das apresentação. E a unidade 4 aqui que diz A também? 4 não, a unidade 4 já é outro conteúdo, tá? Tá. Tá, já Entendido. só o mês que vem. Aqui nós Tá, já vamos ok. começar, a unidade 4 já é outro conteúdo, Tá, beleza. tá? Tá, valeu. Dia 13/10 começa daí. Tá É bom, semana que obrigado. vem. Tá? Aqui já é outro conteúdo. Daí nós já vamos começar na disciplina extra. Me diz uma coisa, eu tive olhando, eu fiz a correção lá dos. Quando o pessoal vai chegando aí, a correção lá dos mapas conceitual, e eu vi ali tem dois alunos que não são das engenharias. Tem o Everton. Everton, tu tá aí? Porque o Everton não tá no Moodle e ele apresentou trabalho lá, fez o mapa conceitual. E ele disse que é do curso de comércio exterior. Ele é do meu grupo. Ele tinha dito que tinha marcado o grupo 1. Ah, tá. Aqui ele disse Everton e Veverton. Então acho que eu devo ter entendido mal na apresentação. É Veverton, não é Everton, né? Tá aqui, ó. É Veverton, que eu não achei. Eu pensei que. Quando ele falou ali, eu entendi Everton na apresentação do grupo, né? E Mas, agora eu vi que professor, tem. tem 5 pessoas só, não sei nem que tá os outros grupos. Pois é Veverton aqui, então. Então tá, agora eu já entendi. Não é Everton. Porque eu não achei aqui ele. Veverton Lima de Oliveira. O grupo mesmo aqui. Então vamos lá. Não, o nosso já, na verdade, nossa colega já apresentou, né? Já apresentou? E o resto Sim, da turma, será que é eles isso não que é. sabiam? Não sei. Será que não sabiam que eu ia te apresentar hoje? Capaz, a turma inteira tava na aula semana passada. Pois é. Estão esperando, eu acho. A pessoal aqui, assim, o questionário eu só vou abrir amanhã, agora que eu vi, da avaliação, tá? Tá bom, Não vou abrir hoje, vou abrir ele só amanhã, tá? tá bom, muito obrigado. Tá? Não, eu disse que ia abrir hoje, mas vou abrir ele amanhã, que falta eu fazer um ajustezinho dele ali. Amanhã de manhã eu acordo e depois faço as Mas minhas coisas. E hoje vai ser abro só ele. apresentação ou vai ter alguma coisa de aula? Não, hoje é só apresentação do trabalho Então, e nós terminou. podemos, nós podemos sair então. Eu, Vocês por do grupo exemplo, 1 ali, sim, estão a liberados. Jordana, que A não apresenta ser queira muito bem. participar para ver a discussão dos demais, não tem Ah, problema. tá Mas bom. que demais, professor, não tem? Eu vou tentar chamar a Daiane aqui, que ver se ela esqueceu, mas ela sabia que tinha. No meu Pois é. caso, meu grupo já apresentou, né? Mas, Esqueceram, eu não vou ficar aqui esperando também, né? Professor, Oi. deixa eu só deixar um parênteses aqui. Eu não vou colocar nomes junto aqui para não ficar chato, entendeu? Hum. Mas
Tinha uma colega que estava se queixando, porque é que assim, professor, já aconteceu até comigo isso aí, uns 2 semestres atrás, de fazer o grupo e o grupo não se identificar, não entrar em contato um com o outro, entendeu? E essa colega está preocupada que de repente o grupo dela não vai conseguir lançar nota, lançar alguma coisa, ela acha que de repente vai lançar sozinha, porque não estão tendo parceirismo, entendeu? Ó, a regra que eu disse foi o seguinte: vocês fazem o grupo, tá? Se não se organizar, quem não participar, vocês fazem o trabalho e só põe o nome no trabalho daquele que fez, entendeu? É que Se uma Sim, pessoa mas fez sozinho lá e está no grupo com 5, só põe o nome no título do trabalho, só o nome daquela pessoa que fez. Os outros que não fizeram não tem que receber o nome da pessoa que não fez, sim, entendeu? mas Essa é a semana regra. passada, professor, ainda tinha gente procurando o grupo, estava procurando o grupo. A minha colega chegou, perguntou para mim se eu podia colocar ela no grupo, mas aí eu tenho que comunicar meu grupo para ver se eu posso, entendeu? E no caso não posso, porque já fechou, Né? Não tem como. né? O, Não tá, o tem que que eu como. fiz ali, ó, pessoal? O que que eu fiz? Eu abri o Moodle ali, tá? E coloquei uma post... ó, quem não apresentar hoje, pode até domingo gravar uma apresentação e apresentar. No Moodle tá ali. Só que daí vai ser a nota 50%. Eu escrevi ali no Moodle, tá? Porque a data seria hoje, eu teria que encerrar hoje, quem não apresentou, zero, né? Mas daí eu fiz dei mais essa chancezinha aí, ó, tá? Então, ó, eu já botei ali no Moodle, ó. Tá escrito, deixa eu compartilhar aqui para você. Deixa eu só abrir o Moodle aqui. Professor, Oi. posso te ler um texto aqui para te ver se esse texto ele tem alguma coisa a ver, ou tu vai dizer Ó, para mim. tá. Bom, Deixa eu só fala. explicar aqui, ok? Vocês estão visualizando o meu Moodle aqui? Estão visualizando o Estou, Moodle? estou Sim. visualizando. Tá, então o que que nós temos aqui na unidade 3, tá? A primeira entrega do trabalho final que foi a semana passada e hoje a entrega que nós temos, tá? A entrega, então, o que que vocês têm que botar lá? O arquivo do Google, Earth, KMZ ou KML, arquivo do trabalho em doc e arquivo PDF. Só um do grupo posta, tá? Se não entregarem hoje, eu fiz uma nova tarefa aqui para aqueles que não entregarem hoje, até as 10h30 ali, seria até as 19h, eu passei até as 22h30, fazer um vídeo e postar nessa atividade aqui até domingo, tá? Mas daí vai valer a metade da nota, tá? Esse trabalho vale quanto, na verdade? Esse que agora a gente apresentou. O número C é 2 ou é 4 pontos, ou é 3 pontos? Tá, Porque o que que eu ok. fiz? Eu tinha feito o planejamento, pessoal da disciplina, com determinado número de nota. Só que a semana retrasada, o coordenador do curso mandou uma circular para todos os professores que obrigatoriamente todas as disciplinas das Não, pode engenharias, botar no tá? grupo que eu vou amanhã, mano. Das engenharias têm que fazer questões do modelo ENAD. Daí eu refiz os questionários, fiz mais uns para vocês e botei uns lá de cada assunto para vocês treinarem. Então vai ter agora o próximo, o questionário avaliativo, vou mudar até os pesos das notas ali, em função da determinação do coordenador do curso, né? Apresentando os questionários modelo ENAD, tá? Eu vou reajustar os pesos das notas. Esse questionário até quando ele fica aberto? Eu vou deixar aberto uns 3, 4 dias, Ah, tá bom. tá? Vou abrir ele amanhã de manhã, ok? Tá? Tá Daí bom. eu abro ele amanhã que não tem problema. Professor, Foi. eu tenho um texto aqui que eu quero ler para ti rapidão aqui para ver se tu vai dizer para mim assim, não tem nada a ver, ou tu vai dizer tem alguma coisa a ver, Tá, tá? compartilha aí e já vimos. Ou tu vai ler só ou tu vai mostrar. Eu vou ler só. Então vamos lá. A bacia hidrográfica não é apenas um espaço físico de rios e chuvas, mas um território de integração entre a natureza e a sociedade, aonde se decide o futuro da água. Legal, legal. Tá certo? Tá corretíssimo, tu falou muito legal. Bem profundo. Porque assim, Parabéns.
porque assim, professor, se muitas das vezes tem que ter a mão humana para poder fazer esse trabalho, porque senão daqui a pouquinho pode gerar muitos. Como é que eu posso te explicar? Porque a água, ela em si, ela não vai ter ela não consegue sozinha fazer todo o ciclo que ela precisa, né? Muitas das Sim, vezes sim. o ser humano tem que fazer uma ajuda, um ajuste, né? A bacia hidrográfica é aquele local onde reúne todas as precipitações e direciona para um determinado local. Aquilo ali, às vezes, o ser humano pode mudar, entendeu? Faz uma escavação aqui, muda para lá, sem problema nenhum. Mas a natureza é essa. E até a legislação que nós temos, quando dá conflitos de interesses, sempre prevê o seguinte: a água deve obedecer o ciclo natural, tá? Então, um exemplo assim, ó, deixa eu pegar aqui para vocês. Estou visualizando aqui um arquivo. Então, digamos o seguinte, se eu tenho um terreno aqui, ó. Estou visualizando eu riscar aqui? Sim. Tem um terreno aqui, uma rua aqui. Tá vendo? Sim. Esse terreno é caído para lá. Quando chove aqui, como é que a água vai para onde? Vai para esse lado todo. Vai para o Isso. outro terreno que está aqui atrás. Então, Entendi. legalmente, esse vizinho do terreno de trás não pode interromper o fluxo das águas aqui. Ele é obrigado, por lei, deixar que essa água ultrapasse o terreno dele e vá para o outro lado lá. Então, vamos pegar assim, uma rua aqui, outra rua aqui, tá? 2 lotes. Tá caindo para lá, tá? Então, a chuva vai cair, vai para lá. Aqui não pode barrar. Então, qualquer intervenção que esse cara fazer aqui e interromper, tá? Essa água vai ter que sair para escoar para lá. A legislação vai determinar. Claro, quem vai arcar com o custo dessa drenagem aqui vai ser esse proprietário aqui. Mas esse, por lei, é obrigado a deixar passar essa água. Então, se você tem um terreno lá, então eu tenho uma rua aqui assim, ó, né? Certo? Tenho meu lote aqui. Vamos botar aqui. Tem o lote do vizinho aqui. Outra rua aqui, tá? Certo? Então, se eu vou construir primeiro nesse local aqui, vou construir primeiro a minha obra aqui, ó. Eu não posso tampar direto. Quando eu construir a minha obra aqui, eu vou ter que deixar uma rede para esse cara aqui usufruir ela depois. Entenderam? Porque o Sim. cara chegou lá e o cara disse, eu tenho que deixar passar, porque já tem água correndo e chovendo aqui. Eu não posso construir a minha obra e trancar essa água que está correndo lá. Eu construí no período de seca, não veio água, tá? Não, mas choveu, veio água, essa água tem que sair para algum local. Se eu não fiz isso, eu vou ter que, sei lá o que, negociar com o terreno do vizinho aqui, ó, para deixar passar por aqui, e daí a responsabilidade é minha daqui que eu construí. Então, sempre assim, a bacia hidrográfica é o local onde ele capta as águas baseado na topografia existente. Posso alterar o traçado dela, o divisor de água, mecanicamente, lá através do ser humano? Posso. Mas toda intervenção vai ser de responsabilidade dessa pessoa que fez. Entenderam? Isso é interessante saber. Porque a maior Isso parte foi. dos conflitos que dá lá, eu tenho uma casa na divisa, tá vindo a umidade do terreno do vizinho. Ele que tinha que ir lá e não deixar a água soltar. Não. A água mantém o curso natural. Você construiu, você tem que prever obras de engenharia que solucionem o teu problema, sem mudar o destino natural das águas, sem mudar a bacia hidrográfica que nós tínhamos ali. Tá? Quando vocês trabalharem algumas perícias aí, vai dar conflitos aí de interesse, você tem que saber isso aí. Eu tive um ano que eu dei essa disciplina presencialmente ali em Novo Hamburgo, tá? E eu ia toda vez para lá com a professora do direito, professora Fernanda. Daí eu disse, professora, vou propor um desafio de nós fazer uma atividade conjunta aí. Ela, vamos.
Eu disse, sabe o que que eu quero, professor? Aqui em Novo Hamburgo, eu quero que tu me dê, busque lá no Fórum de Novo Hamburgo, todos os litígios que tem contra o município ou contra as pessoas com conflito de água. Ah, estourou uma rede de drenagem aqui. Estourou uma. Alagou a minha casa, quem é que vai pagar? Né? Veio uma chuva intensa, alagou a minha casa. Veio da onde essa chuva? Para nós discutir esses fatos aí na disciplina de hidrologia. E daí nós apresentamos os casos para os alunos, para ele fazer o estudo dessa bacia e apresentar a solução e dizer de quem é a responsabilidade. Isso baseado, evidentemente, no nosso conhecimento técnico. Questão legal não é a nossa área de atuação, mas o conhecimento técnico nós sabemos, né? O juiz vai perguntar lá, ou se ele não perguntar, o que que ele vai fazer? Ele vai ter um perito de uma parte e um assistente técnico da outra, que é outro profissional da área de engenharia, que vai perguntar lá para o perito, houve obstrução do escoamento natural das águas? O cara vai ter que dizer sim ou não. Ah, quem é que fez a primeira intervenção? Quem é que baixou o nível do terreno? Ah, foi o fulano. Ah, tá. E antes era, como que era o terreno antes? Então, todos esses são casos que nós tecnicamente vamos opinar, né, para ter uma decisão jurídica. Tudo baseado no que eu falei para vocês no início, né? É uma área muito legal de atuar na área de perícia, né, nessa área aí que dá, tanto na questão, às vezes, de contenções, que dá de conflito entre lindeiros, né, como a questão de patologias que pode dar numa obra oriundo das outras. Tudo Ô, baseado, professor, evidentemente, da recursos hídricos que nós temos. Fala, meu jovem. me diz uma coisa, assim, até agora uma dúvida boa que o senhor botou, uma tese boa, mas eu quero só perguntar uma coisa. Um exemplo, se a casa, se o vizinho de baixo, ele não quer ceder o espaço, que é por lei, né? Ele tem que Uhum. ceder. Isso vai dar audiência para... E demora muito tempo até resolver o problema? Não, o que que é? Ele vai entrar, o cara, o vizinho de cima vai ter que pegar um advogado e entrar com uma açãozinha na justiça. A justiça vai chamar o cara, vai dar, vou te dar tantos tempos. E às vezes, se forem inimigos, que nem acontece, tipo assim, ó, tá, que é conflito de outros, que o pessoal não se vê. Então a justiça determina que a polícia vai lá e vai ficar disponível a obra de tal hora até a hora. E daí é obrigado Ah, o outro a entrar lá e fazer, entendeu? Com sim, força da lei, força policial. Claro que qualquer dano que esse faça na propriedade do outro é responsabilidade dele. Mas já aconteceu casos assim, entendeu? sim. Ah, eu tenho dois edivisas, o cara precisa pintar porque está entrando minado o outro. E o cara disse, não, não quero que pinte a minha obra, não quero que põe o gerosa, a obra é minha. Tá? Então, casos assim nós vamos até discutir na disciplina mais tarde. Deixa eu só pegar aqui outro exemplo aqui, deixa eu pegar aqui, tá? Pegar Estão visualizando a tela aqui? Eu riscar? Sim, tô vendo. Tá, então um exemplo aqui, ó. Eu tenho essa obra aqui feita. Daí depois o meu vizinho construiu esta obra aqui do lado, do terreno dele, tá? O que que acontece com a chuva? Ela vai chover aqui e vai tentar infiltrar entre as duas paredes. O que que é normal fazer? Esse vizinho aqui, ele tem que botar uma algerosa aqui para captar essa água e canalizar ela. Mas aonde que ele vai fixar essa algerosa? Dentro da propriedade do outro, no território do outro. Mas se eles não se dão bem, esse aqui não quer que aquele faça isso. Então vai para a justiça vai determinar que ele é obrigado a deixar isso, entendeu? Que ele não tem como impedir que a água chova, bata aqui e vá na construção dele. Entenderam? Ô, Ah, tem professor, várias leis, né? É, várias leis. E é tudo questões técnicas lá do que eu construí do lado, o que eu tenho que fazer agora, né? Quando eu calculo quando nós calcular essa calha aqui, ó, que nós vamos ver o próximo assunto da disciplina, daqui uns dois, não o próximo, mas alguns na disciplina de hoje. Quando eu calcular essa calha aqui, caso eu tenha um telhado assim, né? Vai cair, eu vou determinar a água que vai cair aqui, vou ter que calcular com essa água e com a água que vai bater aqui do vizinho também.
Entendeu? Vou ter que dimensionar essa calha. Pensando nessa. Porque a água que bate aqui, ela vai escoar aqui também, vai ter que ir para uma calha. Quem construiu primeiro mantém o privilégio, né? Os outros que estão mudando. Essas áreas são legais de discutir. Querem puxar mais assunto nisso aí? Estou disponível. Professor, Fala, meu jovem. como é que eu posso te perguntar? Eu não posso colocar, por exemplo, um sumidor no pátio do vizinho, é só um cano que essa água vai fazer vazão para outro lado. O sumidor tem que ficar no mínimo a 1,5 metro da divisa, nem a menos de 1,5 metro. A norma A 7229 prevê localização de fossa séptica e sumidouros tem que estar distante 1,5 metro da divisa. Não, mas assim, Não, mas só vai poder canalizar a água, ele vai só embora. canalizar. Só canalizar com o cano. E tem Só uma atravessar com o bitola, cano, mas exatamente. tem um cano específico de 100, de 150, de 200, ou... Tu que vai dimensionar baseado na vazão que tu tem lá. Se tu dimensionou errado e estourar lá dentro do terreno dele, você vai pagar tudo e fazer um reforço de novo. Entendeu? Ah, Ele não vai se ver com nada. Ah, tem que fazer isso? Que cano vai passar aqui? Ah, eu calculei um cano de 30, eu calculei um cano de 20. Não tem problema, eu vou deixar tu sim. passar. Se der problema depois, é você que colocou o cano menor do que o necessário. Daí tudo que acontecer por tua responsabilidade. Entendeu? Entendi. Ou botei um cano lá, fiz uma caixa, não fiz um fundo lá para deixar os resíduos, não deixar resíduo que vai lá, entrou resíduos lá e entupiu a rede. Tem que quebrar tudo. E daí, responsabilidade de quem? De quem fez a tubulação, né? A mesma coisa a calha. Se a calha Mesma tiver coisa, um calha. vazamento. Entupiu, vazou. E aquela calha, o segundo ali que eu fiz, vazou a calha, transbordou, que entrou umidade no primeiro, a responsabilidade é do segundo que dimensionou a calha ruim. E a responsabilidade não é só do dimensionamento, da manutenção e conservação. Porque, sei lá, estava próximo do local que tinha muitas árvores. Pessoal, árvore, né? É um negócio assim, eu tenho árvore aqui, ó, a 30 metros vem folha de árvore. Entupiu a calha. Ah, deu uma chuva de granizo, entupiu a calha. Deu umidade no vizinho. A responsabilidade é minha, porque a calha é minha. É bom saber isso aí. É, Depois a gente vai construir alguma coisa, a gente já tem essas noções aí. é legal, porque isso aí é conflitos que às vezes aparecem, né? Esse dia eu fiz um laudo ali de um muro de contenção. Tá? Esse dia não, faz o quê? Uns 2 meses aí. Um vizinho, terreno baixo, e o lado de trás, o que ele fez? Ele cortou o terreno para construir lá no fundo, né? E ah, deixou o terreno de cima quase inviável dele construir, né? O que eu fiz? Fiz o orçamento do muro de contenção lá, 45 mil, para o de baixo pagar para o de cima, né? Tá, mas se o peão não tem condições de pagar? Ó, deixa eu te mostrar a situação primeiro, tá? Tem rua aqui, terreno natural assim. O que eu fiz esse aqui, tá? Fui ali, ó, vou construir a minha obra. Aqui é a divisa do terreno, tá? Vou construir a minha obra. O que eu fiz? Cortei aqui e usei a minha obra aqui. Fiz a minha obra aqui, beleza. Daí esse cara aqui disse, mas como é que eu vou fazer agora? Eu não posso construir a minha obra aqui, ó. Ou o que eu fiz? O que o pessoal às vezes fala, nem fez aqui, desculpe. Vou pegar um caso mais crítico, tá? Tá o terreno aqui, né? Tá? A divisa é essa aqui. Eu fiz a minha obra aqui, escavei aqui, ó. E fiz a minha obra aqui nova, aqui é a minha obra desse cá. Esse é o caso que eu fiz a perícia há pouco tempo. Esse aqui, o que mas como é que eu vou fazer agora se o muro dele está aqui na divisa?
Eu não consigo escavar aqui, nem entrar aqui. Então, o que que nós temos? Opa, teria que ser assim o terreno, desculpe. Então, a responsabilidade desse muro aqui, até essa altura, é desse proprietário. Daqui para cima, é desse aqui. Tá, mas se a fundação não comporta? Então, essa aqui é a discussão, entendeu? Tá, mas daí quem é a culpa de quem? Daí quem é que vai assumir? Ó, vamos lá. Terreno, terreno. Divisa, tá? Eu escavei aqui para fazer a minha obra aqui. O que que a lei vai dizer? Essa parte aqui, até o local natural do terreno, é responsabilidade desse 1. Daqui para cima, é responsabilidade do 2. Só que a responsabilidade do 2 sabe o seguinte: se eu for construir em cima desse, esse aqui tem que dar condições de suporte para aquele. Não vou. Daí se ele diz, mas não deu condição de suporte, tu vai fazer aqui, daí eu perdi terreno, então eu estou sendo lesado. Então, se eu escavei aqui, ó, e sei que futuramente essa divisa está aqui, ó, eu tenho que fazer a minha fundação que tenha suporte para que ele chegar no nível lá. Senão ele tem que recuar aqui do lado. Se eu recuei, eu estou perdendo o terreno por causa do de lá. É um fato meio complicado, né? Eu fiz isso aqui, orcei esse muro, deu 45 mil. Fiz um laudo lá de, acho que umas 20 páginas, com foto, com tudo, com projeto, com tudo, pedindo ressarcimento. Porque esse cara que quer construir, ele quer seguir daqui para cima, não quer começar lá de baixo, porque o outro escavou. E geralmente o cara, quando escava, ele escava um pouquinho mais dentro do terreno seu, do próximo, do vizinho, né? Normalmente é isso que acontece. Ah, entendi. Interessante isso aí. É, são casos e casos de discussão. Tudo baseado no quê? No escoamento da água que vai para um lado ou para outro. Professor, Diga. se eu fazer um muro na minha divisa do meu terreno, tá? Uhum. E essa divisa, ela entra, ao tanto que eu vou dizer, 10 centímetros para dentro do teu terreno. E se tu Hum. me botar na justiça, eu tenho que arrancar ele e voltar ele para o lugar? Ah, provavelmente não. Porque o que que nós temos? Nós temos duas hipóteses. Deixa eu te explicar aqui, tá? Tem uma entrada específica a mais quando tu faz? Não, olha aqui, ó. Digamos a divisa é aqui, tá? Como que Tá, eu vou fazer? Eu preciso fazer um muro aqui. Tem duas maneiras. Ou esse vizinho de cá faz o seu muro dentro do que é seu, tá? Ok? Ou esse vizinho de cá faz um muro dentro do que é seu, entendeu? Ou eles dividem e faz meio a meio. Vão dividir entre os dois. Faço meio a ah, meio, tá? sim. Ou ele diz assim, ou esse vizinho diz assim, ó, bah, eu não quero fazer dividido meio a meio. Tu pode me ajudar? Daí ele diz assim, bah, eu não posso, não tenho condições de te ajudar agora porque eu tô sem grana. Mas eu concordo que faça meio a meio. Daí esse aqui vai ter que, ele precisa, vai ter que fazer. Não Ah, pode entendi. acionar e cobrar do outro, não. O que faz primeiro vai pagar. Normalmente, o que é? Você consulta o vizinho para fazer junto, né? Se ele não tem condições, o que tu vai fazer? Eu preciso fazer esse muro. Daí, no máximo, vai dizer assim, então tu me autoriza eu usar meio a meio, que para ti é vantagem, tu ainda pegar metade do muro dele lá, né? Do que tu fazer todo no teu, porque tu vai sair o muro igual, Sim, né? entendi. O- Agora, se tu avançou todo dentro do dele, é complicado. Daí, o que que a justiça vai dizer? O seguinte, bom, teoricamente, o muro tá dentro, não está dentro da tua propriedade, dentro da propriedade do outro. Então, ou tu constrói dentro do terreno do outro. O que que o juiz vai avaliar? O que que é mais caro? Qual é o prejuízo que eu estou tendo para esse cara aqui? O que que é mais caro? Tu indenizar um pedacinho do terreno de 10 centímetros pelo comprimento ou tu fazer um muro novo? Acho que Entendeu? indenizar, É, melhor, né? vai avaliar. Ah, mas daí o cara diz assim: ah, mas eu tinha um projeto, que eu já vi um caso assim que aconteceu. Não, a justiça resolveu indenizar. Daí o que que esse cara quer dizer? Não, ele apresentou um projeto que já tinha,
de uma obra de 10 mil metros quadrados que precisava disso aqui para botar uma máquina aqui, se não tivesse aqueles tamanho lá daquele metro, não cabia a máquina. Opa, daí já é uma indenização maior, né? Que também Bah. não é coisa que pode acontecer, que eu já vi acontecer casos assim. O cara chegou lá e invadiu meio metro do outro, foi para a justiça. A justiça disse, não, mas peraí, vamos discutir isso aí. Daí o cara disse, não, apresentou todo o projeto da empresa do cara, olha aqui, ó, até com o layout das máquinas. Se eu não tiver aquele meio metro, vai inviabilizar a minha empresa aqui. Daí a indenização já é maior, né? Bah. Tu entendeu? Daí já não Entendi. é questão do muro, o muro já é insignificante perto da indenização do cara de toda a empresa, Sim. tá? São Bah. coisas assim que é discutível, mas tem tudo o outro lado, né? Ah, show de bola. Né? Ou eu tinha previsto um desmembramento aqui de lote de 30 e aqui eu ia fazer uma rua de 16 com 30 com 16, já tinha até o projeto do loteamento ali, lote de 30, todo o projeto pronto. E a rua 16, não pode diminuir meio metro da rua ou 10 centímetros da rua, e os meus lotes já estão prontos de 30, e daí? Ah, entendi. Tu Ah, que entendeu? problema. Que É, problema. não é simples assim as coisas, tem que pensar em todas as hipóteses, né? Ah, Mas entendi. normalmente o muro de divisa é isso aí, ó. Ah, não é um negócio muito conflitante. A ideia, o que que é? É fazer no meio para os dois, ou se faz no seu, né? Pena que e quem necessita primeiro vai ter que pagar, né? Infelizmente é isso. Eu preciso construir, preciso fazer o muro. Outros, não tenho condições de te ajudar. Ninguém vai ter. A justiça não vai obrigar a tu pagar o muro dele, entendeu? Sim. O que pode obrigar a pagar é tipo assim, ó. Tá acontecendo, tá acontecendo, sei lá, um deslizamento de terra que está correndo risco a terceiros. Tá? E tem dois proprietários que são partes dali. Daí a justiça pode causar um dano a terceiros. Daí ele pode chamar esses dois, talvez, e obrigar, né? Hum. Ou está causando dano a um poder público, alguma outra coisa. Daí sim, Daí é mas uma, difícil daí é uma é decisão do juiz daí. do juiz, né? Sim. Claro que essas decisões envolvem muita parte de legislação. Nós temos que se apegar à parte técnica, né? Tem alguma Da NBR, engenharia. tem alguma NBR disso aí? Não, Não, disso não tem. Isso é experiência tua de tu trabalhar anos nessa área, né? sim. E conhecer um pouquinho. Normalmente os professores que vão ter da aula já vão saber algumas manhas sobre isso, vão sempre falar, né? Consultar um profissional mais experiente, coisa assim, né? Então eu dou muita Qualquer assessoria coisa. para advogados nessa área mesmo. Luiz, chega aqui. Dá para te fazer um parecer sobre aquilo? Faço. Quanto cobra? Tanto. Eu faço meu parecer e mando para lá. Daí eles vê com o cliente se é viável entrar com a ação ou não entrar com a ação, entendeu? Mas a coisa mais importante que assim que eu vejo, né, pode ser que eu esteja errado, é que tem que ter um topógrafo, né, para toda vez que tu vai fazer alguma coisa, antes de fazer, deixa um topógrafo medir bem para ti, para não dar esses problemas, conflito, né? É o melhor que tem, né? Pegar lá e trabalhar na área de topografia lá e ter alguém que faça isso, né? Porque cá entre nós, eu faço muitas coisas, eu prefiro perder 10, 20 centímetros no terreno meu do que invadir do outro e me incomodar pro resto da vida. Não, o que É tu vai fazer com 10, é 20 uma situação centímetros? complicada, né? E às vezes até os meus clientes dizem, Pacha, digo assim, pô, tu perdeu 20 centímetros. Cara, o que que tu vai fazer com 20 centímetros de terra? Tu acha que vale a pena o transtorno de noite sem dormir, advogado, audiência, testemunha, por causa de 20 centímetros de terra? E tem gente que vai isso, né? Vamos da ponta de faca, mas às vezes não compensa as noites de sono por causa disso aí, né? É E às vezes eu verdade. até digo, até eu vou lá e calculo, olha, isso aqui dá tanto de valor. Quanto vai pagar de advogado para te reaver isso? Quanto vai pagar isso? Né? Então, às vezes tem coisas que tu tem que alertar os olhos das pessoas e mostrar, porque às vezes é muito na emoção que as pessoas fazem. Pô, o cara me invadiu aquilo lá. Ah, mas tudo bem. O que que vai fazer? Sempre melhor é conciliar e tentar uma solução pacífica, né? Ajustar a melhor coisa que tem. Ah, mas eu vou dizer para o senhor, hoje eu tenho uma visão diferente, porque tanta ingratidão que a gente vai conhecendo. Eu trabalhei para um cara
que ele pagou toda a mão de obra do muro, gastou, olha, uma grande, que o muro era comprido, acho que era uns 25 metros de comprimento do muro. Uhum. Por isso que eu perguntei para o senhor, ele ficou 10 centímetros do pátio do vizinho, e o vizinho não ajudou numa bala, o vizinho ainda quis processar ele. Não, não pode. Ele pode dizer assim, olha, o única justiça vai dizer o seguinte, que daí se ele ocupou o muro, ele está nas duas divisas. Daí aquele outro vizinho pode usar aquele muro como parede dele também, entendeu? Não, mas o cara estava reclamando só por causa que ele queria assunto, ele não queria que o muro ficasse uns 10 centímetros dentro do pátio dele. Ele Qual era a queria. espessura total do muro, tu sabe? O problema é se o muro de 15 ficou 10 no dele, ficou 5 no outro, daí já dá um atritinho ali Eu por causa acho, de 5 eu, centímetros, eu né? acho que era uma pedra de 30. É, então não tem problema, daí tu pode fazer aquele esquema de meio a meio, né? Mas daí tu explica para um cara desse que quer arrumar complicação. É, então daí tu Oi? não tem que discutir, tem que mandar ir para a justiça e deu. Vai nomear um perito, vai lá e ele vai ver que tá errado, né? É claro, depois ele não foi mais, mas no começo ficou um bom tempo. Eu É, fazendo um muro ali, é que ele. quando for na divisa, sempre o correto é ter consenso dos dois. Quando for pagar parede meio a meio, tem que ter consenso dos dois. Se é só do teu lado, tu faz do teu lado, do outro não, né? Mas é aquilo que eles vai lá para a justiça, entendeu? Aí ele invadiu 10 centímetros, mas eu fiz um muro que sai para os dois. Daí o casal, eu não queria o muro, queria o meu, eu fazer o muro próprio. É complicado, né? Aí é sentença de juiz, advogado, não é nossa área. Ele não fez certo, né? Mas o bom senso era convencer do cara, pô, pode usar o meu muro, não tem problema, como parede, uma coisa assim. Tô te dando ele. Sim, Mas entendi. dificilmente a justiça vai mandar desmanchar, né? A não ser que aconteça aqueles casos que eu falei para vocês ali, que é complicado, né? A indenização pode ser maior do que o próprio muro. Esse caso, claro, não era que eu fui perito, não era de um muro de 10, era meio metro que estava dentro do terreno, né? Meio metro, 1 metro e pouco, não me lembro mais. Tranquilo, pessoal? Bom, alguma. Ninguém mais vai, pelo que eu vi, mas ninguém vai apresentar, né? Então, encerramos por hoje. Então, Eu acho que sim. amanhã eu abro o questionário, pessoal, e a aula que vem vou começar um novo conteúdo, tá? A gente começa lá com canais abertos, a aula que vem. É bem legal essa parte aí. Vamos dimensionar o canal, né? Vamos entrar, vai ser agora a parte mais prática da disciplina, não tanta teoria, vai envolver mais cálculozinho, tá? Mas daí eu dou um formuláriozinho lá, é tranquilo. Vou tentar fazer junto no Excel aí para vocês, que eu vi que alguns aí dizem que terem alguma dificuldade, a gente tenta solucionar e agilizar para vocês. Eu sou um deles. É, então tá, mas vamos lá para Paulo, mas é uma coisa que tu vai começar a aprender, tu vai amar. Não, mas. Engenheiro é apaixonado por duas coisas, um Excel, tá? O outro, não digo Excel, pode ser LibreOffice, qualquer planilhas eletrônicas, e outro por concreto, né? Não Mas tem eu que vou não dizer para o gosta de senhor, concreto, sou tá? apaixonado por isso aí, entendeu? Só que Uhum. um pecado que eu comecei muito tarde, eu fiquei 35 anos sem estudar e sem me movimentar, entendeu? E agora tá ficando bem, eu tô fazendo as coisas, mas tá bem, não é a mesma coisa que um jovem iniciante, né? Sim, sim. Mas, cara, que te dou parabéns, porque nunca é tarde para a gente estudar e aprender, tá? Parabéns para ti, viu, Paulo? Não, E tu é um obrigado, cara mano. corajoso, porque eu acho que é importante, olha, botar os peitos e encarar. Eu tinha muita dificuldade em muitas coisas antes e no fim a gente vai superando esses medos, né? Sim. É, Faz parte. tem que ir para cima, tem que evoluir, né? Claro, com certeza. Esse segundo semestre que o senhor vai dar aula sobre essa mesma área que nós temos ou já vai ser outro Não, é a planejamento? mesma área, a mesma área. Agora nós vamos ver o que que é. Deixa eu pegar aqui. A gente está tão acostumado a escrever, a conversar falando, né? O que que nós vimos agora? Nós vimos uma bacia hidrográfica.
essa água vai sair aqui. Tá visualizando aí, né? Sim. Se eu tiver que dimensionar uma saída d'água, eu posso dimensionar um vertedouro, que é um canal aberto. Assim, qual é as dimensões que ele tem que ter para suportar aquela vazão que nós calculamos ali? Pode mencionar ele assim. Pode mencionar ele assim. Ah, posso fazer duas galerias. Posso fazer um tubo circular. Então, o próximo assunto é esse aí. Tá? Que legal. Depois desse, tá? Nós vamos entrar em calhas. Porque o que que é uma calha lá? Tu tem um telhado aqui, tem uma casa aqui, um telhado aqui. O que que é o que que é a calha? É um retângulo, né? Que vai Sim. receber água que vai vir para cá. Então, nós vamos calcular essa vazão aqui e vamos dimensionar isso aqui, Ah, que legal. tá? E vão finalizar depois o assunto como bombas, recalque. Então, eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui, eu quero mandar água daqui para lá. Qual é a bomba que eu vou colocar aqui para dimensionar? Qual é o diâmetro dessa tubulação que vai dar necessário para me levantar água daqui até lá? Qual é a bomba que eu vou colocar aqui, tá? Nós não vamos entrar em cálculos aprofundados, que daí precisaria da disciplina de hidráulica 1. Mas daí eu vou dar tabelas de dimensionamento, que é só consultar que vocês vão conseguir dimensionar essa bomba. Porque eu sei que lá na disciplina de instalações hidráulicas, lá quando vocês fazem um projeto de um prédio, vocês vão dimensionar água fria, água quente, esgoto sanitário e pluvial. Vocês nem vão lembrar mais disso aí, vai ser tão ligeiro com os outros projetos, né? Que daí o pluvial, vocês têm que lembrar lá, o professor Luiz lá ensinou a dimensionar a calha assim, vamos assim que é bem rápido, né? Ah, Vai que ter legal. tanta coisa que vai ser. Então é bem legal essa parte 2 aqui, é bem prática, né? E ainda mais agora que nós vamos ficar com uma aula a mais, que a parte de calha, geralmente o pessoal tinha mais dificuldade, não no dimensionamento da calha, mas na interpretação do desenho, né? Que eu acho que nós vamos trabalhar um pouquinho mais nisso aí, pelo que eu tenho visto nos Eu, outros eu, alunos. eu vou começar agora, o mês que vem, fazer um curso de Excel, Uhum. informática e AutoCAD. Eu, pa- Toca a eu ficha, peguei, legal, eu, eu paguei 3 cursos para fazer na Informatize. legal. Tu não fez a disciplina de desenho técnico Fiz. e projeto civil? Esse não. Tem que fazer, que é sequência, né? Eu fui picando muito, isso me atrapalhou também. Tenta fazer desenho técnico, já projeto civil, depois arquitetura, daí pega as três na mesma área, entendeu? Sim, É. entendi. Não, Que daí, vamos. porque senão tu pega uma, quando for fazer a outra, tu já esqueceu do básico lá, melhor já na sequência que você já aprende tudo, né? Então tá. Não, vamos fazer sim. Vamos lá, Paulo, um abraço e então, bom final de semana para vocês, tá? Você também, um abração. Tudo de Tchau. bom. Foi um prazer Tchau. conversar com vocês aí. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.